Fala galera, tudo bem? Eu sou a profa Dani Amorim e tô aqui para te ensinar a estudar história de uma maneira simples e descomplicada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha e clica no sininho, porque aí você vai ter acesso às próximas aulas. Então, vocês lembram que numa aula anterior eu comentei que ia falar com vocês melhor sobre o governo geral num outro momento? Então, esse momento chegou, tá? O tema da aula de hoje é do governo geral aos engenhos, administração e economia do Brasil colonial. E se você quiser ter acesso à aula que fala sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, criação das capitanias hereditárias, que é, digamos assim, a aula que vai, o carro-chefe dessa segunda aula aqui, eu vou deixar o link para vocês aqui em cima, tá bom? É só clicar lá que vocês vão ter acesso a essa aula. Vamos ao tema da aula de hoje. Dom João III, depois do fracasso das capitanias hereditárias, decidiu criar o governo geral em 1548, centralizando a administração, da colônia e estabelecendo os princípios fundamentais da colonização portuguesa, tá? E quais eram os critérios para se tornar governador geral? Tinham alguns, mas os dois principais era ter tido experiência além-mar, ou na África, ou em qualquer posto português, e principalmente ter conhecimentos militares. E o primeiro governador-geral escolhido para assumir esse cargo foi Tomé de Souza, que ficou de 1549 a 1553. Tomé de Souza, ele era militar, porque tinha que ter conhecimentos militares, e ele era um fidalgo. Fidalgo é é um título de nobreza, tá? E que significa filho de algo. Aqui no caso, filho de alguém e de alguém importante. Ele chegou em 1549 com objetivos econômicos e políticos muito definidos pela coroa. Vieram com eles cerca de aproximadamente 1.000 homens, mais de 1.000 homens até, tá? E em 1549, Salvador se tornou a primeira capital da América Portuguesa, porque eles acreditavam que, havendo uma sede, essa sede ia conseguir fiscalizar, impulsionar as outras capitanias hereditárias. A escolha da capital Salvador foi a seguinte, a distância era favorável em relação à Europa, as terras eram férteis e tinha proteção natural. Por quê? Porque lá ela ficava na Baía de Todos os Santos e ali tinha um porto que era grande, e que servia de proteção em casos de invasões, tá? A coroa portuguesa, ela nomeava o governo geral, no caso aqui nomeou Tomé de Souza, e assim, tá aqui, 1549 e 1553. Ah, por quê? O mandato eram de 4 anos, de 5 anos? Não. A coroa podia demitir e admitir a qualquer tempo. Não tinha um prazo estabelecido. Depois a gente vai ver por que ele saiu em 1553, tá? E aí a coroa denominava o governador-geral, que por sua vez denominava o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, e o capitão-mor, que era responsável pela segurança. E abaixo deles ficavam os administradores das capitanias, Porque, como a gente viu nessa aula que eu botei o link aqui para vocês, quem quiser dar uma olhadinha lá, as capitanias hereditárias, elas tinham como administradores seus capitães donatários, que eram designados para tomar conta das capitanias. Mas muitos capitães donatários sequer pisaram aqui no Brasil, tá? E aí algumas capitanias, elas eram administradas por funcionários da coroa, beleza? E abaixo desses funcionários da coroa, desses administradores, ficavam as câmaras municipais, tá? Essas câmaras municipais, elas fiscalizavam os municípios e as vilas, se tornando ali um representante do poder local. Salvador também foi uma sede religiosa. O primeiro bispo foi Pero Fernandes Sardinha, tá? Só que ele volta para Lisboa e, quer dizer, ele tenta voltar, pessoal? Ele tenta voltar porque essa nau naufraga e ele e os tripulantes foram devorados pelos índios caetés. E aí foi denominado o segundo bispo, Dom Pedro Leitão. Beleza? A capital cresceu, Salvador cresceu relativamente rápido,
graças aos incentivos dados às pessoas que decidissem se estabelecer aqui no Brasil, que deixassem de lado lá os seus investimentos nos Açores e na Madeira e viessem aqui para o Brasil. Também teve um incentivo à produção da cana-de-açúcar, né? O plantio e a produção. E também ao tráfico negreiro, que ajudou a movimentar o comércio local, tá? Junto com Tomé de Souza vieram, além dos mais de 1000 homens, os jesuítas. E quem eram os jesuítas, né? Os jesuítas, eles eram padres que eles tinham o objetivo de catequizar e evangelizar esses índios, para poder expandir a fé católica, aumentar o número de católicos no mundo. E os jesuítas, quem eram esses jesuítas, né? Ou inacianos? Eles nasceram no movimento da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma resposta dada pela Igreja Católica à Reforma Protestante, que foi implementada por Martinho Lutero em 1517. Mas a gente vai ter uma aula só sobre Reforma e Contra-Reforma, tudo bem? Um dos padres jesuítas que veio nessa primeira leva foi o padre Manuel da Nóbrega, tá? Na segunda leva veio também mais jesuítas e eles vieram junto com Duarte da Costa, que foi nomeado o segundo governador-geral do Brasil. Ele entrou no lugar de Tomé de Souza, tá? O Tomé de Souza, ele não foi demitido. O Tomé de Souza, ele retorna para Portugal por conta própria, porque ele já estava cansado, ele tinha problemas de saúde e ele pede para retornar. E aí, no lugar dele, foi nomeado o Duarte da Costa, que ficou de 1553 até 1558. E aí, com o Duarte da Costa, outro padre muito conhecido nosso, que a gente ouve muito falar nas aulas, nos livros de história, foi o padre José de Anchieta, que tinha apenas 19 anos, tá? E foi a partir dele que se fundou o Colégio São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, em Piratininga, tá? E aí, o que acontece? No pátio desse colégio, foi o nascimento da Vila de São Paulo, tá? Por quê? Né? No dia da fundação da Vila de São Paulo foi rezada uma missa. E por que São Paulo se chama São Paulo? Porque essa missa ela foi rezada no dia da conversão do apóstolo Paulo ao cristianismo. Então São Paulo tem esse nome por isso, tá? Esse colégio São Paulo, o pátio desse colégio, ele fica ali no bairro da Sé. E aí é considerado o marco zero, né, histórico da história de São Paulo. Quem puder dar uma chegadinha lá é bem interessante. Os padres jesuítas, além de fundarem escolas, eles também fundaram missões ou reduções, que eram aldeamentos, onde eles colocavam os índios, porque eles acreditavam que nesses aldeamentos eles iam deixar de praticar as suas tradições, né, as coisas que poderiam ofender a Deus segundo a fé católica, como, por exemplo, a nudez, a embriaguez, a poligamia, você poder casar com mais de uma pessoa, e o canibalismo, tá? O índio, ele era visto como selvagem, por isso ele deveria ser catequizado, né? Ele deveria seguir não só as leis de Cristo, mas também as leis da Igreja Católica. E aí a gente percebe que o projeto religioso e político, eles estavam ali caminhando juntos, tá, pessoal? Mas a catequese, ela teve dificuldades para ser implementada, né? Por quais motivos? Presença de poucos padres, então o número de índios era muito maior que o número de padres. A dificuldade com o idioma indígena, né? Porque cada tribo falava um idioma diferente e eles não entendiam português e vice-versa. Simulação dos índios, então quer dizer, os índios eles fingiam que eles participavam, na verdade, dos rituais católicos, né, dos ritos católicos, mas por trás eles continuavam praticando as suas tradições, continuavam praticando os seus rituais, ou de maneira escondida, ou de maneira adaptada. E os ataques dos bandeirantes, tá? Também a gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre os bandeirantes. Mas, resumidamente, os bandeirantes, eles eram exploradores, tá? Saído de São Paulo, eles saíam de São Paulo, da capitania de São Vicente, e eles tinham alguns objetivos, tá? Quais eram os objetivos? Buscar metais preciosos, explorar o interior do território e capturar e escravizar esses indígenas, tá? O que eu quero pontuar aqui, que é vamos dizer, esse duelo, né, entre os bandeirantes e os jesuítas, não faz dos jesuítas os bonzinhos da história, tá?
porque para o índio restavam poucas opções, porque ou ele deveria ser catequizado pelos jesuítas e ter que abandonar as suas tradições, seus rituais, a sua cultura, ou eles seriam capturados e escravizados pelos bandeirantes, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então o índio não tinha muita opção. Agora a gente vai falar sobre o Brasil do açúcar. A produção do açúcar no Brasil, ela começa aproximadamente entre 1518 e 1519, tá? E aí por que tem esse marco aqui de 1530? Porque antes de 1530, a produção da cana, ela não era o empreendimento mais interessante, porque era muito custoso. E aí o que era mais interessante? Essa plantação lá na Ilha da Madeira, tá? Além disso, tinha o comércio com as Índias, que era muito mais rentoso para eles, e também o comércio com o pau-brasil, né, que era muito mais barato comparado com a lavoura açucareira. Só que após 1530, a demanda pelo açúcar na Europa ele aumenta. E aí os olhos se voltam aqui para o Brasil para essa produção açucareira, tá? E aí começa a haver uma expansão da produção do açúcar aqui, da cana, né? O açúcar é que vem da cana. Essa expansão açucareira, ela foi incentivada pelo quê? Pela coroa, tá? Então, lembra que nas capitanias hereditárias a coroa não investia? Quem tinha que investir eram os capitães donatários, eles tinham que usar os seus recursos próprios. Aqui é diferente, tá? A coroa portuguesa, ela investia sim em alguns engenhos. As condições naturais favoráveis, né? Então o solo era mais favorável, era um solo de massapê, então ele era mais argiloso, ele era mais úmido, ele era mais fértil, né? Além de ter o curso d'água. Então assim, a produção era feita um pouco mais para dentro e tinha o curso d'água que trazia essa produção até o litoral. E os investimentos dos flamengos, tá? Os flamengos eram moradores ou nascidos no Flandres e que abarca ali mais ou menos aquela região, parte da França, da Bélgica, da Holanda, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos engenhos. O engenho é o local onde se moe a cana para produzir o açúcar. Só que com o passar do tempo, essa conotação ela vai mudando. Então ela abarca uma coisa maior, tá? Por quê? Porque ele também abarca as relações que existiam ali, todas as outras coisas que existiam nesse engenho, tá? Mas o engenho ele era basicamente um latifúndio, então eram vastas extensões de terra. Monocultura, então a produção da cana, ou seja, a cultura de um único produto, que era a cana, e o trabalho compulsório, ou seja, utilização de trabalho escravo nesses engenhos, tá? Essa mesma visão mais tradicional que fala sobre a questão do engenho, utiliza o termo plantation, tá? O que é o plantation? Plantation é a produção agrícola voltada para exportação, mas ela utiliza esse tripé aqui, tá? De latifúndio, monocultura e o trabalho escravo. E também existiam os minifúndios. Os minifúndios eram terras menores, né? Mas produzia-se apenas a cana-de-açúcar, mas todo o processo de moer, né, não era feito ali. Eles vendiam essa cana para outros engenhos maiores que iam terminar o processo de produção, tá? E esses engenhos, eles eram formados pela Casa Grande, pela senzala e pela capela. Na Casa Grande moravam os senhores e seus parentes, além de servir de hospedaria, de escola, né? Tinha a senzala, que ficava mais afastado, onde viviam os escravos, e ali eles constituíam famílias, eles realizavam seus ritos, casamentos, né? Toda a sua tradição ela era mantida ali dentro daquela senzala. E a capela, onde aconteciam os batizados, os casamentos, os velórios. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, compartilha, curte, ativa o sininho para você ter acesso às próximas aulas e a gente se vê na próxima, tudo bem? Tchau, tchau!